O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e Felipe repercutiremos o cessar-fogo entre Hamas e Israel. Bem, Felipe, a gente segue a nossa cronologia, do conflito na faixa de Gaza a partir da última sexta-feira, dia 17 de novembro. Exatamente, meu caro Matias. Nessa última sexta-feira, 10 caminhões de combustível com 150 mil litros de diesel entraram na faixa de Gaza via a passagem de Rafah com o Egito. Esse diesel é para quê? Para os geradores de energia elétrica, especialmente dos hospitais na faixa de Gaza. Os ouvintes vão se lembrar, a gente comentou isso nas 2 últimas semanas, diversos dos principais hospitais da faixa de Gaza já não estavam mais operando ou não conseguiam operar direito, com pessoas correndo riscos. E teve alguém que fez um comentário muito cínico na televisão, fez um comentário do tipo, poxa, mas tem um monte de hospital na faixa de Gaza, tal. Eu não vou falar o nome do senhor que fez esses comentários, mas é importante lembrar, são mais de 2 milhões de pessoas. A população da faixa de Gaza, antes do 7 de outubro, antes da invasão de Israel, antes dessas pessoas serem deslocadas, antes dos ataques aéreos que destruíram boa parte da cidade de Gaza, era uma população de 2 milhões de habitantes. Então é claro que você vai ter uma estrutura hospitalar grande para atender 2 milhões de pessoas. Numa região onde você tem 2 milhões de pessoas, você vai ter pessoas com doenças crônicas, você vai ter pessoas com câncer, você vai ter nascidos, pessoas que, bebês que nasceram ali, que vão precisar de algum atendimento médico, então bebês que nasceram prematuros, por exemplo. Então, assim, esse comentário foi de um cinismo atroz, então é importante mencionar isso, Estamos falando de 2 milhões de pessoas. Depois, passamos para o dia 18, meu caro Matias, com 2 notícias, tá? A primeira delas é que no dia 18, cerca de 80 pessoas morreram no campo de refugiados de Jabalia, depois de ataques aéreos israelenses. O campo de refugiados de Jabalia é o principal, a pronúncia também é Jabalia, mas enfim, é o principal do território da faixa de Gaza, é um daqueles formados ainda no período da Nakba, que é como os palestinos chamam a fundação do Estado de Israel e a expulsão de cerca de 700 mil árabes palestinos de suas casas. Então, são aqueles campos de refugiados que hoje são praticamente cidades, onde algumas pessoas residem ali já na 3ª geração. E também nesse dia, a mídia israelense publicou um relatório da polícia israelense. Então, ouçam as palavras, ouçam com cuidado, especialmente pessoal que ouve em velocidade aumentada e às vezes fala, mas vocês não falaram isso, deixaram de falar aquilo. Às vezes uma palavrinha bem importante escapa, Então, a mídia israelense, começando pelo canal 12 de Israel, publicou a parte do primeiro relatório policial sobre o ataque do Hamas no dia 7 de outubro. O relatório conclui que o Festival de Música Eletrônica, que foi onde nós tivemos ali talvez o maior número de mortes em apenas um local, não estava nos alvos originais do Hamas. Como eles concluíram isso? Porque diversos integrantes do Hamas que foram ou capturados vivos ou os que morreram e tinham com eles mapas, instruções, nenhum deles apontava o Festival de Música Eletrônica, Também existe o fato de que o Festival de Música Eletrônica era para ter sido encerrado no dia anterior, na sexta-feira, dia 6. E apenas na terça-feira, dia 3, que os organizadores anunciaram um dia extra, devido ao sucesso do festival, E
No sábado, segundo, né, a polícia, você tinha cerca de 4.000 pessoas lá. Tá? Um pouco mais de 4.000 pessoas no Festival de Música Eletrônica. Então, a conclusão foi que ele não era um alvo original, porque os mapas, as instruções dos terroristas do Hamas que foram mortos no dia 7 de outubro não incluíam o festival, e que ele só estava ocorrendo no dia 7 por uma mudança de última hora, né, da organização, e que, então, integrantes do Hamas, quando viram, descobriram, se informaram sobre o festival, então foram para o local, né, de improviso, de última hora, e mataram diversas pessoas, tomaram outras como reféns no festival, enfim. Essa é a primeira conclusão, de que ele não fazia parte, né, dos alvos planejados, dos alvos originais. A outra conclusão do relatório é que um helicóptero Apache das Forças Armadas Israelenses, que foi chamado, né, logo nas primeiras horas pós-ataque do Hamas, atingiu veículos que tinham frequentadores do festival, ou seja, que tinham vítimas inocentes, então que parte dessas mortes foram causadas por esse helicóptero, que é de uma unidade baseada na base de Ramat David, tá? E que disparou contra veículos utilizados por terroristas do Hamas e que também atingiu veículos utilizados por pessoas que estavam no festival. O número de mortes de pessoas que estavam no Festival de Música Eletrônica subiu. Antes eram 270 vítimas com 40 raptados. Agora são 364 vítimas, sendo que dessas 17 eram policiais, tá? Sobre o helicóptero, é importante mencionar que o relatório fala de um helicóptero, ele não precisa o número de vítimas de fogo amigo, tá? Então, se alguém virar e falar, por exemplo, a maioria das vítimas foram causadas por fogo amigo israelense, não tem como concluir isso agora, tá? Isso é, no mínimo, precipitado. Foram X vítimas. O relatório da polícia não fala no número de vítimas. Pode ser uma, pode ser 10, pode ser 30, tá? Pode ser 100, sei lá, pode, tá? Mas não precisa. Estava falando de um helicóptero que atingiu carros de pessoas que estavam no festival. Então, é importante mencionar isso, porque isso também se tornou parte da propaganda. Aí, meu caro Matias, nós tivemos no dia 18 uma declaração conjunta dos patriarcados e chefes das igrejas cristãs em Jerusalém. Notem o plural, tá? Esse comunicado fala em nome da comunidade cristã de Jerusalém e da Terra Santa sobre a preocupação de ataques por colonos armados, né, contra o bairro armênio de Jerusalém. E, curiosamente, o selo dessa entidade lembra a bandeira da Geórgia, né? Tem uma cruz de São Jorge com 4 em volta, né? Que é originário do antigo reino cruzado de Jerusalém, né? E por que isso? Né? Porque você tinha um contrato, né? Uma negociação, melhor dizendo, para a compra de terrenos do bairro armênio de Jerusalém. E aqui armênio, não apenas armênio o grupo, mas também armênio a igreja armênia. Tá? É uma das igrejas presentes na cidade antiga de Jerusalém. Ortodoxa. Né? Isso. E essa negociação foi encerrada porque as autoridades religiosas armênias consideravam que o projeto de construção, o projeto de desenvolvimento civil que estava acontecendo, poderia ameaçar as fundações, ameaçar a integridade dos prédios históricos do bairro armênio. Então, cancelou a negociação. E aí, nós temos agora diversos colonos judeus extremistas, né, apoiadores e apoiados pelo senhor Itamar Ben-Gvir,
tomando ações provocativas contra o bairro armênio, incluindo aí uso de coquetéis molotovs, assédio feito por pessoas armadas e mascaradas, tá? E o governo israelense está simplesmente lavando as mãos, tá? E patrimônio histórico, tá, armênio de Jerusalém já está começando a ser danificado. Então, isso é algo importante de ficar de olho também, tá? Depois, meu caro Matias, nós vamos para o dia 19, tá? Começando pelo fato de que, nesse dia, integrantes, né, das forças Houthis no Iêmen sequestraram um navio no Mar Vermelho, tomando 25 tripulantes como reféns, tá? Por quê? O navio oficialmente tem bandeira britânica, é o Galaxy Leader, tá? Ele tem bandeira britânica e é operado por uma empresa japonesa. Porém, as forças Houthis alegam que a empresa Raycar Carriers, na verdade, é uma empresa israelense, né, que o seu dono é um dos homens mais ricos de Israel, o Abraham Ungar, e que, na verdade, o uso, né, da bandeira britânica seria ali um disfarce, né, para não saberem que o navio é, na verdade, um navio de propriedade israelense. Os Houthis abordaram e capturaram o navio cargueiro, tá, um navio que carrega cargas automotivas, né, carrega carros, caminhões, esse tipo de veículos, tá? Dentre os 25 reféns estão cidadãos búlgaros, filipinos, mexicanos e ucranianos, tá? O governo dos Estados Unidos, por sua vez, protestou e condenou o ato, afirmando que se trata de um ato de pirataria, né? Enquanto isso, o porta-voz dos Houthis, o Yahya Saree, afirmou que todo navio que for de bandeira israelense e passar por ali será capturado. E aí vamos lembrar, né, da importância estratégica do Iêmen, né? O Iêmen controla o Golfo de Aden, o Iêmen controla a entrada sul, digamos assim, a passagem sul do Mar Vermelho. O Mar Vermelho, por sua vez, leva ao Canal de Suez, que liga o Mediterrâneo. Então, qualquer navio que vai da Europa para a Ásia Oriental, qualquer navio não, né? Mas a maioria dos navios que forem da Europa para a Ásia Oriental e vice-versa, tem que passar pelo Golfo de Aden, vão passar pela costa do Iêmen. Por isso que os britânicos estabeleceram o protetorado de Aden ali, que posteriormente virou o Iêmen do Sul, né? Então, todo navio que for cruzar o Canal de Suez vai passar por ali, não tem outra alternativa, tá? Aí vamos para o dia 20, meu caro Matias, quando Israel convocou de volta o seu embaixador na África do Sul, depois da ministra Tsageveni, do governo sul-africano, pedir ao Tribunal Penal Internacional que emita um mandado de prisão contra o Benjamin Netanyahu por crimes contra a humanidade. E também no dia 20, o ex-primeiro-ministro de Israel, o Ehud Barak, ele deu uma entrevista na CNN, né, a famosíssima jornalista Christiane Amanpour, né, que é muito conhecida por entrevistar autoridades que raramente dão entrevistas, né, e tal. E ele disse que ele repetiu aquilo que a gente comentou no programa passado. Ele falou, olha só, a gente sabe que tem bunkers embaixo do hospital de Al-Shifa porque nós construímos esses bunkers quando nós ocupávamos Gaza, tá? Então quem está falando é o ex-primeiro-ministro de Israel dessa vez. No programa passado a gente mencionou uma reportagem do Haaretz de 2009 sobre isso. Depois, meu caro Matias, vamos para o dia 21, começando pelo fato de que nesse dia a Organização Médicos Sem Fronteira denunciou que 3 médicos de sua equipe foram mortos em ataques a um hospital na faixa de Gaza.
tá? Um ataque israelense e dizendo que é necessário o respeito e proteção de instalações médicas, equipes e pacientes e que ataques a instalações médicas constituem uma violação grave do direito internacional humanitário e tornaram-se sistemáticos nas últimas semanas. Até porque no dia anterior, né, no segunda-feira, dia 20 de novembro, houve um ataque próximo ao hospital Abu Youssef Al-Najjar, que fica localizado em Rafah, no qual morreram pelo menos 11 palestinos, né, até o momento. Também no dia 21, meu caro Matias, nós tivemos um episódio na fronteira norte, né, na fronteira Israel e Líbano, quando nós tivemos a artilharia israelense atingindo localidades perto de Tahrir Harfa. E a rede de televisão libanesa Al Mayadeen, que é uma rede de televisão pan-árabe, e é uma rede de televisão ligada ao Hezbollah, tá? Isso não é teoria da conspiração nenhuma, tá? Porque eu vi que teve uma pessoa que comentou no Twitter, e aí as pessoas falaram, não, isso não quer dizer nada, isso não é mentira. Não, é uma TV do Hezbollah, porque como a gente sempre lembra aqui, o Hezbollah é também um partido político, e é uma organização enorme, tá? Um estado dentro do estado, uma organização civil, que tem o seu braço armado, e aí é a mesma coisa do Hamas que a gente já comentou. Tem países que consideram o Hezbollah por inteiro como terrorista, tem países que consideram só o seu braço armado como terrorista. Teve aquela torta de climão uma vez, né, que o então premier do Líbano estava na Casa Branca com o Donald Trump, e o Donald Trump falou, não, ele é nosso aliado na luta contra o Hezbollah. E aí o cara virou e falou assim, olha só, o Hezbollah é parte da minha base de apoio no parlamento, né? Então, nesse ataque, nós tivemos 2 jornalistas da rede Al Mayadeen que estavam identificados com aqueles coletes balísticos azuis que morreram, tá? A Farah Omar e o cameraman Rabi Mehmari, tá? Mehmari. Ambos faleceram nesse ataque israelense. No sul do Líbano, né? Eles estavam justamente registrando do seu lado da fronteira. Isso, as escaramuças. E nós tivemos também nesse dia 21, nós também tivemos ataques no Iraque, tá? Contra a base aérea de Ain al-Assad, que é uma base iraquiana que tem tropas dos Estados Unidos. Foram utilizados 3 drones contra a base aérea, não se sabe de vítimas fatais. Lembrando que, citando, né, o caso do jornalista, já é o conflito armado mais mortal para a categoria, né? Isso. Desde... Agora eu não vou me lembrar a data. Mas... No século XXI, com certeza. No século... Mas acho que é mais ainda. Aí, meu caro Matias, nós vamos para a China, de certo modo. Por quê? Nós tivemos 2 episódios, tá, nesse dia 21 ligados à China. Primeira delas é que nós tivemos a visita de uma delegação de ministro de Relações Exteriores de países árabes, tá? Participaram o ministro saudita, o príncipe Faisal, o ministro de Relações Exteriores da Jordânia, o Ayman Safadi, o ministro de Relações Exteriores do Egito, o Sameh Shoukry, e o ministro de Relações Exteriores palestino, o Riyad Al-Maliki, tá? Eles foram até a China e também visitaram Delhi, na Índia, tá? E a gente já vai falar mais dessa delegação, tá? Tenham esse conjunto de ministros em mente. E nesse mesmo dia, nós também tivemos uma cúpula virtual emergencial do BRICS sobre a Gaza, tá? E já participaram, né, dessa cúpula emergencial os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, né, que são os membros que estão ali no processo de entrada, né? Nós tivemos esse ano, né, a expansão do BRICS, né? Então, além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, entraram, ou vão entrar, né, Egito, Etiópia, Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã. Sobre a Argentina, inclusive, a gente vai falar disso no cheque, o bloco principal, quando a gente repercutir a vitória do Javier Milei na Argentina.
tá? E nessa cúpula virtual, repito, foi virtual, o MBS, o Mohammed bin Salman, o de fato, né, mandatário da Arábia Saudita, disse que é necessário um processo de paz sério para que seja criado um Estado palestino viável para a paz duradoura e a paz permanente, né? Uma segurança permanente, tá? Melhor dizendo. E junto com isso, meu caro Matias, nós tivemos uma outra coisa interessante. China e Arábia Saudita anunciaram um acordo para realizar trocas comerciais no valor de 50 bilhões de yuans, tá? Anunciaram que vão fazer, vai ter ali como se fosse uma cota, tá? Olha só, a gente vai fazer comércio aqui de 50 bilhões de yuans, não vamos usar dólares, não vamos usar euros para essa fatia comercial, vamos utilizar yuans, tá? Então isso também achei muito interessante. Quem participou, né, pelo Brasil na cúpula foi o Lula, né? O Lula falou da necessidade, né, de um processo de paz duradouro e disse que espera que o acordo de cessar-fogo leve a uma paz duradoura. E aí eu quero inclusive pedir desculpas aos nossos ouvintes, porque a minha fala agora pensando ficou um pouco ambígua, né? Porque eu falei que a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos já participaram como se fossem só esses dois. Eu destaquei esses dois porque são países árabes, né? Mas todos os novos integrantes participaram, também o Egito, que também é um país árabe, e a Etiópia e a Argentina, tá? Mas repito, foi uma cúpula virtual, tá? Não foi uma cúpula presencial. Depois, meu caro Matias, vamos para o dia 22, tá? Talvez o dia mais importante aqui desse bloco. Começando pelo fato de que a diretora executiva do Unicef, a Catherine Russell, disse que a faixa de Gaza é o lugar mais perigoso do mundo para uma criança e que a violência contra as crianças tem efeitos catastróficos, indiscriminados e desproporcionais. Porque a violência contra as crianças, além das vidas perdidas, as vidas das crianças sobreviventes vai ser para sempre alteradas pela violência. E aí ela fez um lembrete que é muito importante de mencionar, que é o seguinte: imagine que você tem 8 anos de idade e que sua família é morta quase inteira ou inteira num ataque aéreo israelense. Sua casa foi destruída no ataque aéreo israelense. Seu amiguinho de escola foi morto. Essa criança, vocês acham que é mais provável que ela cresça pensando: isso é culpa dos ataques do Hamas do dia 7 de outubro, e Israel retaliou, se defendeu, ou ela vai crescer estando muito mais suscetível à ideia de que ela precisa se vingar, ou de que ela não tem mais nada a perder? Né? As pessoas acham que, por exemplo, os terroristas do dia 7 de outubro, eles não eram terroristas suicidas no sentido clássico, que a gente pensa uma pessoa que se explode, né? Como os... Lembrando que quem inventou isso, né, foram os tameis, no Sri Lanka. Mas eram pessoas que sabiam que não retornariam para suas casas. Era, na prática, uma missão suicida. As pessoas acham que isso vem da onde? E vou repetir, quem tá falando isso... Felipe, você é só um cara que estudou história na USP. O Matias é só um cara que estudou história na USP. Vocês estão falando que vocês não sabem. Quem tá falando isso é a diretora-geral da Unicef. E ainda sobre a questão das crianças, né? Essa retórica, né, de que as crianças palestinas desde pequenas são ensinadas a odiar Israel, sendo que viralizou um vídeo essa semana também, que foi publicado inclusive na conta da Kan News, né, que é uma rede de televisão pública de Israel, no qual as crianças israelenses cantam, e isso foi
traduzido, né, do hebraico para o inglês, que vamos aniquilar todo mundo em Gaza. Foi veiculado por uma rede pública de televisão. Sim, pois é. Só para mostrar assim, que tem podres dos dois lados. Sim, você mencionou da doutrinação. Tem o famoso vídeo do Hamas que... Eu não lembro agora como é que ele foi batizado, mas enfim, é o Mickey que ensina a matar judeus. É tipo um Mickey de festa infantil, né? Enfim... Walt Disney que, enfim, tinha suas questões também. Pois o pior mesmo era o Henry Ford, né? Mas pensando no pessoal dessa época, né? E quando você fala de podres dos dois lados, só para deixar claro, o Matias não está dizendo que é um conflito simétrico, alguma coisa assim. Ele está dizendo sobre essa questão de doutrinação das crianças, né? Antes que venha alguém encher a paciência. Enfim. Também no dia 22, o porta-voz da Casa Branca de Segurança Nacional, John Kirby, disse que tanto Israel quanto a Arábia Saudita querem manter o processo de reaproximação, o processo de normalização das relações. Isso é congruente com o que a gente já falou aqui, inclusive, né? O fato também de que a Arábia Saudita é, hoje, dos países árabes, o que mais tem a oferecer a Israel. Também no dia 22, um caça da Força Aérea Israelense interceptou e derrubou um míssil que se direcionava para a cidade de Eilat, né, que fica bem no sul de Israel, justamente no Mar Vermelho, e que foi lançado do Iêmen, justamente. Também no dia 22, o Papa Francisco se reuniu com familiares de reféns mantidos pelo Hamas na faixa de Gaza e também com parentes de palestinos que estão presos pelas autoridades israelenses, né? Os encontros foram separados, inclusive. E ele disse que o conflito ultrapassou os limites de uma guerra e se tornou terrorismo. Tá? Fomos além da guerra. Isso não é guerra, isso é terrorismo. Tá? Ele pediu orações para que os combatentes de ambos os lados não sigam em frente com suas paixões que servem apenas para matar a todos, tá? Então, lembrando, né, que o governo de Israel já havia criticado antes, né, o Papa Francisco por declarar, né, enfim. Também no dia 22 tivemos um cortejo com centenas de pessoas homenageando, né, os dois jornalistas, né, a jornalista Farah Omar e o câmera Habib al-Mahari em Beirute, capital do Líbano. A gente tinha acabado de mencionar eles. Também no dia 22, o governo dos Estados Unidos afirmou que realizou um ataque aéreo contra veículos em território iraquiano, tá? Deixando 8 mortos, supostamente pessoas ligadas a um grupo pró-Irã. Também no dia 22, meu caro Matias, o Hezbollah anunciou que o filho de um dos seus principais legisladores morreu em um ataque de artilharia israelense. Tá? O Hezbollah anunciou que foram 5 mortos, né, 5 mártires na estrada para Jerusalém, que é o termo que o Hezbollah usa quando pessoas são mortas por israelenses, pelas Forças Armadas israelenses. Tá? E um deles era o Abbas Haad, filho do Mohammed Haad, que é o líder da bancada do Hezbollah no parlamento libanês. Tá? Aí, aquela delegação de ministros de relações exteriores árabes que a gente mencionou foi para a Europa, tá? Passaram pela China, pela Índia e foram para a Europa. Se encontraram com o David Cameron, né, atual ministro de relações exteriores do Reino Unido, e também se encontraram com autoridades francesas. Tá? Reino Unido e França são o quê? São os 2 países europeus que têm assento permanente no Conselho de Segurança. E os ministros árabes falaram que o Ocidente está permitindo a punição coletiva de toda uma população, tá? Que é necessário que mais ajuda humanitária entre em Gaza e que o Conselho de Segurança da ONU tem que passar uma resolução humanitária que obrigue
Israel a permitir que as agências da ONU possam fiscalizar a situação, não apenas as forças armadas israelenses. Também no dia 22, falando em Europa, tá, a Suíça, o governo suíço, né, que é o Conselho Federal, né, lembrando que a Suíça não tem uma pessoa como chefe de governo, né, você tem um conselho que exerce isso coletivamente e cada integrante do conselho vai se revezando ali simbolicamente, né, mas o Conselho Federal anunciou que vai propor uma lei ao parlamento para banir todas as atividades do Hamas ou em apoio ao Hamas no país. E finalmente, eu falei que era o dia mais importante. Então nós tivemos todas essas notícias e principalmente no dia 22 de novembro foi anunciado que o governo israelense aceitou o cessar-fogo que foi negociado. Então vamos explicar brevemente isso, tá? O que aconteceu. O cessar-fogo já estava sendo negociado, como a gente já havia falado aqui. Ele foi mediado por Catar e Egito, né? Como a gente, lembrando, o Catar é o país onde fica a representação internacional do Hamas, tá? E o Egito é o país mais importante porque é onde você tem a fronteira entre a faixa de Gaza, né, e o Egito. Então por isso que esse tempo todo a gente fala que uma paz duradoura, um acordo, dependia de 4 países, principalmente. Irã, Arábia Saudita, Catar e Egito. Né? O Irã porque é o principal apoiador do Hamas, especialmente do ponto de vista militar. A Arábia Saudita porque é o principal país árabe hoje, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de presença internacional. Egito por conta da fronteira e o Catar porque é onde fica o Hamas. E aí em quinto lugar, né, um pouquinho atrás, vinha a Turquia. Então Catar e Egito mediaram esse acordo entre Hamas e Israel e o governo dos Estados Unidos pressionou o governo israelense a aceitar esse acordo. É importante mencionar isso. O governo Netanyahu não aceitou o acordo do dia para noite, de livre e espontânea vontade, alguma coisa assim. Foi necessário bastante pressão do governo dos Estados Unidos, tá? Pelo acordo, o que nós teremos, tá? 4 dias de cessar-fogo, que começaram na última meia-noite, tá? Meia-noite no horário local, claro, né? Estamos gravando esse programa às 18 horas da sexta-feira, dia 24 de novembro. Então, já está basicamente terminando o primeiro dia de cessar-fogo. Nesses 4 dias, tá, nós teremos ajuda humanitária em Gaza, tá? A entrada de ajuda humanitária em Gaza. Além disso, nós vamos ter uma troca, tá? O Hamas vai libertar 50 dos seus reféns, tá? E Israel vai libertar 150 pessoas. Que pessoas são essas? São palestinos que estão em prisões em Israel. A maior parte dessas prisões são prisões administrativas, aquelas que você faz sem uma acusação penal, criminal, né? Porque falou, olha só, né? Você é suspeito de ser ligado a isso, você é suspeito de ser ligado não sei o quê. Tava tendo um protesto, nesse protesto tacaram pedras no soldado israelense e você tava ali perto, você tava ali, por ali. A gente não sabe se foi você que tacou a pedra, mas você tava por ali, então são essas detenções administrativas, muitas vezes arbitrárias. Hoje, tá, nós temos cerca de 5.200 palestinos presos em Israel. Dessas 5.200 pessoas, 700 são pessoas menores de 14 anos de idade, tá? Dentre esses 5.200, você tem pessoas condenadas por homicídio, você tem pessoas que articularam ataques terroristas e você também tem esse monte de gente de prisões administrativas. E de acordo com a ONG Palestinian Prisoners Society, desde o dia 7 de outubro,
mais de 2.000 prisões foram documentadas, né? E a partir dessa data, né, que marca os atentados perpetrados pelo Hamas, você tem 145 crianças e 55 mulheres. E nesse grupo de palestinos que vai ser libertado, meu caro Matias, nenhuma delas, tá, é acusada de atos graves de violência. A maioria das acusações são, por exemplo, apoio ao terrorismo, né? E aí, hoje, sexta-feira, dia 24, nós já tivemos o início dessa troca, tá? 13 reféns israelenses que estavam sob sequestro do Hamas cruzaram a fronteira no Poço de Rafah, tá? A ideia é que você tenha diversos pequenos grupos, que seja uma coisa a conta-gotas, a cada 24 horas, para manter a trégua, tá? De 4 dias. Quando, né, lembrando, se especulava que o Hamas tinha 250 reféns, tá? Desses 250, 5 foram libertados antes do cessar-fogo, né, como aquelas 2 senhoras, né, de idade, aquelas 2 senhoras mais velhas. Nós já tivemos reféns que morreram, né, em custódia, né, sob custódia do Hamas, sob sequestro do Hamas, né? Ainda não se... Então não tem um número preciso final. E também não se sabe, ou não foi divulgado, acho melhor colocar assim, né? Não foi divulgado de quantos desses reféns são militares israelenses, tá? E outra coisa, metade dos reféns são pessoas que têm pelo menos dupla cidadania. Então, essa foi a primeira parte do cessar-fogo. O que o governo do Catar... Aí começam os asteriscos. Primeiro asterisco é... Inicialmente, se desejou, se solicitou, se exigiu, depende, né, da sua perspectiva, que a Cruz Vermelha Internacional pudesse visitar, né, os reféns remanescentes sob poder do Hamas, tá? O Netanyahu falou isso na quarta-feira, dia 22. Depois o Hamas desmentiu, tá? E nesse momento, a informação que tem é que o governo dos Estados Unidos que está negociando esse possível acesso de profissionais da Cruz Vermelha Internacional aos reféns sob custódia do Hamas. O outro asterisco é, alguns a gente pode falar, pô, Felipe, você falou 13 reféns, mas eu vi que no total foram libertadas 25 pessoas, né? Por quê? Porque nós também tivemos a libertação de outras 12 pessoas, tá? 11 tailandeses e um filipino foram libertados depois de uma mediação entre Hamas, Catar e Tailândia, tá? A gente já havia mencionado isso, né, que políticos tailandeses, um político inclusive muçulmano tailandês, o ministro de Relações Exteriores da Tailândia visitou o Irã essa semana, tá? Por quê? Porque você tem muitos reféns tailandeses, porque muitos tailandeses trabalham na agricultura em Israel. Então, essa libertação desses 12 cidadãos tailandeses, né, e um filipino, 11 tailandeses e um filipino, desculpe, é por fora, é outro acordo, tá, gente? Não tem nada a ver com Israel. Com a libertação dos 13 reféns israelenses, aí sim tem a ver com o acordo com Israel e a trégua. E o ponto, né, o local, digamos assim, de troca de pessoas é a passagem de Rafah com o Egito, tá? Então, em linhas gerais, esse é o acordo de cessar-fogo, tá? Em outras palavras, meu caro Matias, não é um acordo ambicioso, tá? É um acordo que prevê uma troca de parte dos reféns com uma trégua de apenas 4 dias. Tanto que o ministro da Defesa
de Israel, o Gallant, já disse que depois da trégua de 4 dias é esperada uma retomada intensa de combates, tá? Então, é importante mencionar que, assim, é claro, o cessar-fogo é bem-vindo, a libertação de reféns é importante, a libertação de palestinos que estão presos de maneira arbitrária é importante também, tá? Mas pensando no fato de que nós já temos 1 mês e meio, né, desde os atentados do dia 7 de outubro, pensando no fato que nós já temos mais de 14 mil palestinos mortos, no mínimo, né, não é muito ambicioso, né? Além, é claro, né, de mais de 1.300 israelenses mortos e de mais de 1.000 integrantes do Hamas mortos, tá? Então, assim, quando eu digo 14 mil palestinos mortos, são os 14 mil civis palestinos mortos, tá? Não estou nem contando o Hamas. Então, estamos falando aqui no total de mais de 16 mil pessoas mortas. 4 dias de trégua perto desse universo não é quase nada, né? E eu mencionei a declaração do Yoav Gallant, também tivemos uma declaração do Netanyahu, né, afirmando que a guerra vai continuar até que o Hamas seja eliminado, tá? Aí, meu caro Matias, vamos para o dia de ontem, o dia 23, tá? Lembrando que o roteiro foi fechado hoje, dia 24, por volta das 14 horas, tá? Então, qualquer coisa que acontecer depois, tá? Então, não... provavelmente vai ficar de fora. Aí ontem, dia 23, as Forças Armadas israelenses anunciaram que deteram o diretor do hospital de Al-Shifa, junto com outros médicos trabalhando com ele. O nome dele é Mohamed Abu Silmia, depois que um comboio da OMS foi parado por soldados israelenses, e Israel afirmou que dentro desse comboio da OMS estavam combatentes do Hamas que foram disfarçados, entre aspas, de civis feridos, tá? Eu coloquei entre aspas que eu não sei qual seria o melhor termo, né? E também tivemos ontem, né, o dia antes da trégua, lembrando, a trégua começou a vigorar hoje, né, cerca de 300 ataques aéreos israelenses contra alvos em Gaza. O governo dos Estados Unidos anunciou que o USS Thomas Hudner abateu diversos drones que foram lançados do Iêmen contra Israel, né, no espaço aéreo do Mar Vermelho. Ontem, dia 23, também tivemos um episódio que acabou viralizando porque foi um episódio bastante incomum. O que aconteceu? O embaixador de Israel na ONU, o Gilad Erdan, que continua usando, né, a estrela de Davi amarela no seu paletó, apesar das críticas, inclusive de israelenses, como críticas do Dani Dayan, ele estava fazendo um discurso condenando a Agência da ONU para Mulheres, tá? E o embaixador chinês, né, o Zhang Yun, e a China está na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, o interrompeu, tá? E basicamente deu, vou usar um termo aqui, um termo meio escolar, né, mas deu um pito nele, para ele usar uma linguagem respeitosa aos outros, tá? Então, distinto representante de Israel, eu gostaria de lembrá-lo que você pode se expressar completamente as suas diferentes opiniões em sua declaração. Mas, por favor, mostre respeito para os participantes convidados a essa reunião. Por quê? Porque você tinha representantes da Agência da ONU para Mulheres ali, né? Essa é a prática do Conselho de Segurança da ONU e uma regra que todos nós deveríamos cumprir. Gostaria de lembrá-lo a prestar atenção a isso e, por favor, continue a sua declaração. Inclusive, vocês podem ver o vídeo, o Gilad Erdan, ele faz uma cara muito surpresa quando ele é interrompido, né? Porque é algo muito atípico isso. Tá? Você tem um representante tomando um pito desses. E ele, às pressas, precisa pegar o fone de tradução. Porque ele estava falando em inglês,
né? Eu já falei isso, muitas vezes os diplomatas israelenses costumam falar em inglês para ter um alcance maior, especialmente nos Estados Unidos, né? O Netanyahu, por exemplo, né? O Netanyahu, a gente já comentou aqui, eu já comentei aqui, o Netanyahu ele faz uma coisa muito estratégica de marketing. Em vários discursos dele na ONU ou perante os Estados Unidos, ele sempre faz referências à cultura pop dos Estados Unidos, beisebol, tal, ou às vezes menciona algum judeu famoso nos Estados Unidos, algum ator, uma celebridade, né? E, enfim. De origem judaica. Exatamente, né? Então o Gilad Erdan ele estava falando em inglês e o embaixador chinês começa a falar em chinês, né? E aí ele tem que meio que pegar o fone às pressas e tal para entender o que está acontecendo. Então foi algo bastante atípico o que aconteceu. Aí, aproveitando que a gente falou dos Estados Unidos, meu caro Matias, vamos repercutir um pouco, né, o debate político interno nos Estados Unidos, porque a gente já falou aqui que o apoio incondicional, né, do governo dos Estados Unidos a Israel, em aberto, né, o apoio militar, pode gerar um efeito muito negativo no eleitorado do Biden, especialmente o eleitorado jovem e não branco, né? Que foi o eleitorado que contribuiu para decidir as últimas eleições para ele, tá? O Joe Biden não é um cara que pode abrir mão de eleitores assim tão facilmente, tanto por ele, né, não ser o presidente dos sonhos de quase ninguém, quanto pelo fato de que ele enfrenta um cara que a gente sempre fala isso, é um fenômeno da política dos Estados Unidos, né? O Donald Trump tem eleitores muito fiéis, tem uma massa, um eleitorado muito grande, enfim. E nessa semana nós tivemos algumas notícias nos Estados Unidos que repercutiram e que talvez seja interessante a gente mencionar. Começando pelo núcleo Hollywood, digamos assim, né? 3 notícias ligadas a isso. Uma delas é que a atriz Melissa Barrera, que seria, né, a protagonista do Pânico 7, ela já foi no Pânico 6, né? Eu, particularmente, eu não assisto mais depois do 2. Que é quando eu tinha idade pra me interessar pelos filmes. Não tem nada contra uma pessoa gostar dos filmes, tá? Que quando você é adolescente, você fala, vamos ver o Pânico no cinema e tal, né? Foi um fenômeno na época. Eu né? assisti o 4 de curiosidade só, mas porque a Neve Campbell voltava também. Mas o primeiro você não viu no cinema? Não, você não tinha idade, Felipe. Pô, a gente tinha 10 anos. Então, era o fenômeno, tipo, a molecada querendo ver o Pânico. Não, mas eu não tinha idade pra ver. Você foi como? Eu fui. Sei lá, eu fui. Você já tinha barba? Não, mas foi. Vou até falar onde foi, porque a culpa é deles. Então foi no Shopping West Plaza. Tá. Era. Bem, eu vi em VHS. O quê? Você quer leis agora? É isso? E a atriz Melissa Barrera, ela foi demitida, tá, do filme, porque ela postou nas suas redes sociais, né, uma mensagem, né, dizendo que Gaza se tornou um campo de concentração. Ela disse que estão encurralando todo mundo sem ter onde ir, sem eletricidade, sem água. As pessoas aprenderam nada de nossas histórias e essa guerra é um genocídio e limpeza étnica, tá? E aí, por conta disso, ela foi demitida do filme. E, em solidariedade, a Jenna Ortega, né, que é mais conhecida pelo papel na série Wandinha, declarou que também não vai participar da sequência. Do filme? Do Pânico 7. E a atriz Susan Sarandon, né, uma das maiores atrizes das últimas décadas, ela foi demitida da sua agência de representação, a UTA, porque também fez declarações pró-Palestina, né, e que foram consideradas aí, polêmicas, né? Ela disse que há muitas pessoas com medo de serem judeus nesse momento, e elas estão tendo um gostinho do que é sentir ser um muçulmano nesse país. Particularmente, eu achei o tweet da Susan Sarandon meio babaca, tá? Tipo, foi meio babaca, né? Porque, tipo, fica essa competição de perseguição, né? Então o muçulmano é perseguido, os judeus estão sentindo um gostinho, né? Mas daí você, sei lá, demitir a pessoa, enfim. Então, assim, é um absurdo isso. E aí o Tom Cruise... É uma frase que eu sei que vai soar piada, mas assim, quando o Tom Cruise é a voz da razão,
É porque a gente tá complicado. Mas o Tom Cruise impediu que a agente dele fosse demitida da agência de representação. Nesse caso, a CAA. A agente dele chama Maha Dakil, tá? E ela postou no Instagram dizendo: o que parte mais do coração que testemunhar um genocídio? Interrogação. Testemunhar o negacionismo de que um genocídio esteja ocorrendo. E aí a empresa ia demiti-la e o Tom Cruise falou: olha só, se vocês demitirem ela, eu tô de saída. Né? E assim, por que eu falei isso sobre o Tom Cruise? Porque, querendo ou não, é importante a gente lembrar que o Tom Cruise, ele é integrante de uma seita, né? Que é a Cientologia. Como a Cientologia está se posicionando, hein? Então, eu vi gente falando que a Cientologia teria elementos antissemitas, tá? De que o Holocausto não teria sido tudo isso, de que o Holocausto foi obra dos psiquiatras, né? Porque eles odeiam psiquiatria, né? Enfim, eles são antisionistas também. Enfim, teria umas coisas assim. Mas o fato é, o Tom Cruise, ele, sabe, se você olhar ali questões, declarações das ex-esposas dele, né, sobre a criação dos filhos e tal, você vê que tem algo de esquisito que ocorre ali, né? E por que eu disse que ele foi a voz da razão? Porque, assim, uma pessoa não pode ser demitida, não deveria, pelo menos, ser demitida pelo que ela postou numa rede social e que não é um conteúdo de ódio. Ela falou, tá ocorrendo um genocídio. Você pode questionar se é um genocídio ou não, você pode questionar a definição de genocídio, você pode falar, olha só, não tem uma acusação formal de genocídio. Mas ela não falou, olha só, todos os judeus tinham que morrer. Ela não falou algo desse tipo. Não foi uma postagem de ódio. Isso, sabe? Foi uma postagem de opinião dela, num lugar que inclusive se vangloria, né, das suas leis de livre expressão. Pois é. Então, assim, se uma pessoa, por exemplo, se um ouvinte nosso virar pra mim e falar: Felipe, eu achei a declaração da Susan Sarandon babaca, eu sou uma pessoa judia, isso me ofendeu, por isso eu nunca mais vou assistir um filme dela. Você tem todo o direito de fazer isso, tá? E perfeito. Só que, novamente, você demitir a pessoa por isso ou não sei se, sabe, se é proporcional. Talvez seja essa palavra que eu estivesse procurando. Ainda nessa repercussão política nos Estados Unidos, meu caro Matias, a poetisa judia Annie Boyer, ela, vencedora do Pulitzer, inclusive, ela se demitiu, tá, do New York Times. Ela era editora da New York Times Magazine, que é o suplemento dominical do jornal, né? E ela pediu demissão, alegando que o jornal estaria higienizando, tá, as mentiras belicistas de Israel e a guerra do Estado israelense apoiada pelos Estados Unidos contra o povo de Gaza. Disse que não há segurança, então ela pediu demissão. Outra demissão que repercutiu bastante foi a do Craig Mockbeer, que fazia parte, né, da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas e que pediu, né, as contas do que ele chamou de manual do genocídio, né, o que está ocorrendo em Gaza por parte do Estado de Israel. Ainda no mundo das celebridades, o Kyrie Irving, né, que a gente tinha citado recentemente, né, por fazer parte do movimento Black Hebrew, apareceu numa conferência de imprensa do Dallas Mavericks, que é a sua equipe na NBA, usando o kefir sob a sua cabeça, demonstrando solidariedade aos palestinos no momento, né? O Kyrie Irving, que é uma pessoa bastante complexa, né? Ele é adepto de várias teorias da conspiração, né? Inclusive, né? A gente já falou, o movimento dos hebreus negros diz que os negros são os verdadeiros hebreus e que os judeus roubaram isso deles, né? Ele é anti-vax, né? Lembrando que ele perdeu um monte de jogos pelo Brooklyn Nets porque não se vacinou. Já relativizou Adolf Hitler. Já relativizou o Holocausto, bem lembrado.
Enfim, joga pra caramba? Joga, mas né, em relação a caráter e neurônios, já não sei. E algo que repercutiu bastante também, né, foi o ataque de ódio do ex-membro do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Stuart Seldowitz, a um comerciante ambulante em Nova York, né, de origem muçulmana, no que acabou gerando um efeito reverso, né? Porque esse vendedor ambulante acabou tendo o apoio de diversos consumidores que fizeram fila para consumir na barraquinha dele. Então, esse caso é muito... bastante curioso, né? Porque assim, você mencionou, né, que ele tem um carrinho de lanches, é um carrinho halal, né? Então ele vende carne sobre os preceitos muçulmanos. E esse senhor, né, Stuart Seldowitz, ele é um diplomata aposentado e ele reside perto do ponto desse camarada do carrinho de lanche. Que fica no cruzamento da 2ª com a 83ª em Nova York. E ele ia até o carrinho do cara, até um food... Assim, é um food truck, é um trailer, porque, enfim, ele ia até lá para assediar o cara, tá? São 3 vídeos separados. O comerciante, ele mostra um nervo ali de aço, né? Porque assim, e não, sei lá, não reagir, não tacar um molho nele, alguma coisa assim, né? Ele filma essas ocasiões, por isso que eu falei, né, que você tem pelo menos 3 ocasiões separadas, né, em que esse vendedor sofre o assédio. O vendedor chama Mohamed Hussein e ele vai lá e ele fala: se a gente matasse 4.000 crianças palestinas não é o suficiente, né? Ele pergunta assim: você é do Egito? Eu vou avisar a polícia secreta do Egito para pegar sua família, né? Ele pergunta assim: o seu pai gosta de comer unhas? Porque ele vai comer uma por uma. Sabe, tipo, o tipo de terrorismo psicológico que esse cara faz. Ele diz: se você não sabe nem falar inglês, né, você deveria aprender inglês primeiro antes de estar aqui e tal. Em outro vídeo ele faz ali como se fosse o gesto de uma arma, né, assim, com a mão, né, que nem o ex-presidente Bolsonaro fazia, né, do tipo, olha só, você, por que você faz isso, né, tal. Agora, sabe o que é o mais absurdo, meu caro Matias? E aí, vai ser um ótimo exemplo. Quando teve a eleição do Biden, eu e você falamos aqui, gente, o Biden é melhor que o Trump? Mas tem coisas que democratas e republicanos não são diferentes, né? O Departamento de Estado vai manter as mesmas políticas. Esse cara, ele foi vice-diretor do escritório do Departamento do Estado para Assuntos Israelo-Palestinos de 99 a 2003. 99 Bill a 2003 é o final do mandato, do segundo mandato do Bill Clinton, o começo do primeiro mandato do George W. Bush, no contexto da guerra ao terror. Exatamente. Então, assim, o cara é diplomata aposentado. A gente não tá falando, então, porque sempre tá aquela coisa, não, o racismo, infelizmente, vem do jovem que perde o emprego, o cara que é ignorante, que não tem emprego qualificado, ele fala que o imigrante era o emprego dele. A gente tá falando de um diplomata aposentado, que tinha um cargo importantíssimo na estrutura sobre Israel e Palestina, tá? E dizendo que, olha só, se a gente matasse 4.000 crianças palestinas não era o suficiente. E, desculpa, não tem como ele usar a justificativa do foi mal, tava doidão, sei lá, um dia faltou o remédio, tomou um remédio mais ou alguma coisa, porque são pelo menos 3 vídeos diferentes, gente. Ele ia no carrinho de lanche só pra fazer terrorismo psicológico, assediar o cara. É surreal isso, assim, de bizarro. E aí foi o que o Matias falou, né? Muita gente começou a compartilhar as informações e tal, fazendo fila. E ontem, dia 23, a polícia de Nova York prendeu ele por assédio, harassment, né? Hate crime, stalking
Perseguição, crime de ódio. Stalking to cause fear, ou seja, perseguição para causar medo, e stalking at place of employment, ou seja, stalking no local de trabalho. Então, porque são vários pequenos crimes, mas eles vão juntar todos os crimes, né, para ficar uma acusação mais parruda. Então o cara foi preso. Porque aí, antes que alguém fale, mas a Susan Sarandon, você falou que não devia ser demitida. O comentário do Susan Sarandon foi babaca, mas não foi crime de ódio. Ele não tá falando, matou é pouco pra 4 mil crianças, né? Coisas desse tipo. E ele não tá falando em tom de meme. Ele tá falando, ele vira pro cara e fala, olha só, eu sou diplomata, eu conheço gente no Egito, eu vou mandar prender seu pai. Seu pai gosta de comer a unha, porque ele vai comer a própria unha. Gente, isso sabe, enfim. E também nos Estados Unidos, aí uma notícia de ontem, também dia 23, nós tivemos uma manifestação pró-Palestina que interrompeu a famosa parada do Thanksgiving da Macy's, né? A Macy's é uma rede de lojas, né? Loja de departamentos, né? E eles fazem ali a parada com os bonecos infláveis. Bonecos infláveis, carros alegóricos e tal, enfim. E aí cerca de 30 pessoas invadiram a avenida, né? Interromperam a parada, estenderam uma faixa, 2 deles se colaram ao chão, foi na 6ª Avenida, no caso, e, enfim, tivemos esse incidente. E aí, meu caro Matias, hoje, né, além das primeiras libertações de reféns que a gente mencionou, também tivemos o general / presidente do Egito, o Fattah al-Sisi, afirmando que em troca de garantias de segurança de Israel, um Estado palestino viável poderia ser desmilitarizado, tá? Com forças garantidoras da OTAN, da ONU, países árabes ou até Estados Unidos. Ele afirmou isso no Cairo, junto com Pedro Sánchez, premier da Espanha, e o Alexander De Croo, premier da Bélgica, né? Forças dos Estados Unidos, acho que ele deu uma forçada, né? Mas um Estado palestino desmilitarizado, com presença de forças árabes, enfim, é uma proposta que inclusive já foi feita no início dos anos 2000, salvo engano. Ele simplesmente está resgatando aí essa proposta. A questão, seu Al-Sisi, é se na hora de custear isso, se na hora de bancar isso, você vai topar, né? Porque é muito fácil falar, não, a gente cuida aí do negócio, que tem importante é ter um Estado palestino, mas ó, Arábia Saudita, toma que o problema é teu, né? Também tem essa. E também tivemos o sincericídio, né, do primeiro-ministro sueco, o Ulf. O Ulf Kristersson, que disse que a Suécia e a União Europeia estão unidos no que Israel tem o direito ao genocídio. Não, quero dizer, a autodefesa. Então isso pegou muito mal também. Lembrando que a Suécia foi o primeiro país da União Europeia a reconhecer a Palestina, se não me engano. Talvez a memória esteja me traindo, mas acho que foi. Bem, passemos agora para as efemérides da semana que vem. With the birds and the bees, friends are hugging in 2s and 3s. Lovers are kissing and exchanging their rings, but Bobby Fischer's playing 18 Kings. A Semana na História. – 2 de dezembro de 1823. Há 200 anos era discursado o anúncio da doutrina Monroe. Isso, há 200 anos nós tínhamos o discurso do Estado da União, do então presidente James Monroe perante, né, o Congresso. Não foi nenhum discurso perante o Congresso, foi enviado por escrito, né? E juntando ali as tendências da política externa dos Estados Unidos na época, o discurso foi em sua maior parte redigido pelo então secretário de Estado, futuro presidente John Quincy Adams. Tivemos o anúncio da doutrina Monroe, né, que basicamente dizia nesse momento 2 coisas: que não seriam toleradas tentativas europeias de recolonização dos novos países americanos, e também que o governo dos Estados Unidos se comprometia a não interferir nas colônias ainda existentes. Como a gente sabe, nada disso
aconteceu, né? Nós tivemos diversas reinterpretações, né? Diversas mudanças e tal, mas de qualquer maneira a doutrina Monroe, de certo modo, está em vigor até hoje, né? Ela tem uma grande importância para a formulação da política externa dos Estados Unidos, especialmente na virada do século XIX para o século XX. Que daí entra em prática a política do Big Stick. Exatamente, que é o corolário Roosevelt, né? O termo... Do Theodore. Isso, do Theodore Roosevelt, que... Theodore Roosevelt que é a origem do Teddy Bear. Sim. Né? Se o nosso ouvinte não sabe disso... Usa o Google, mentira, a gente explica. Porque o Theodore Roosevelt era caçador, gostava lá de, mata os bichos e tal. E aí um dia ele estava participando de um evento... Popularizou o chapéu Panamá. E ele estava participando de um evento de caçadores e tal. E uns puxa-saco quiseram... Agraciá-lo. E deram lá um jeito... E prenderam um filhote de urso. Olha só, presidente, ele está dando sopa. E ele falou, eu não vou atirar num filhotinho e tal. E aí isso virou famoso, e aí ursinhos de pelúcia viraram os Teddy Bears. E se você quiser se aprofundar mais, tem nerdologia de história sobre a doutrina Monroe. E ouvi dizer, de fonte confiável, que em breve vai ter um História FM, que é o melhor podcast de história, apenas sobre história, que não fala também de futebol, do Brasil, sobre doutrina Monroe também. 28 de novembro de 1943, 80 anos atrás, tinha início a Conferência de Teherã. Conferência de Teherã, que é a primeira conferência do Big Three, né, que reúne Churchill, Stalin e Franklin Delano Roosevelt para conversarem em Teherã, né, justamente, então capital do Irã, né, então capital do Irã não, ainda é a capital do Irã, né, mas enfim, para discutirem a cooperação, né, na luta contra o nazifascismo e na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista, ali que é determinado, por exemplo, a abertura de uma nova frente europeia, né, contra a Alemanha nazista, que vai resultar na libertação da Itália, enfim, então evento também importantíssimo. 2 de dezembro de 1988, há 35 anos, Benazir Bhutto tomava posse como primeira-ministra do Paquistão. Ela que foi a primeira mulher a ser chefe de governo em um país de maioria muçulmana, né? Nós já havíamos tido uma presidente mulher na Turquia, né, como chefe de Estado, porém a Benazir Bhutto foi a primeira chefe de governo de um país de maioria muçulmana, e ela que depois, né, vai, né, infelizmente será assassinada em 2007, né, naquele atentado, justamente também, né, em parte por isso, como parte dessa guinada, né, dessa virada tradicionalista, conservadora que ocorre no Paquistão, especialmente a partir da década de 1980. Né? E um abraço, um beijo a todas as nossas ouvintes Benazir, especialmente minha amiga Benazir, que não é nosso ouvinte, mas acho que não é mais, mas é minha amiga, então um beijo para ela.